A mandioca é um alimento nativo da América do Sul, pioneiro na alimentação dos povos indígenas e personagem muito importante na formação da nação brasileira. Ela e outros alimentos agrícolas foram muito beneficiados pelo avanço da tecnologia ao longo das décadas. Como era o cultivo da mandioca quando o senhor era criança? Para cultivar a mandioca tem que ser na base da enxada. Até hoje. Só não tinha o trator para arar. Agora tem o trator que faz a aração da terra. O plantio é igual até hoje. Da colheita da mandioca, que teve que ter evolução. Naquela época eles faziam... Eles não faziam farinha naquela época. Eles faziam puba. Eles deslanchavam a casca da mandioca, colocava naquela época, colocava em uns baldes de água, deixava a raiz da mandioca apodrecer, aí eles enxugavam a água, escoava a água, colocava de sol aberto, aí eles faziam a puba. Depois foi evoluindo, gerou-se a forma de torragem da farinha. Quando eu comecei a cultivar, já achei com a forma de torragem da farinha. Não era mais aquele sistema puba, já era torragem, era a farinha. Essa torragem dessa farinha era manual, feito em uns cacos, tipo um aribé assim, ó, de barro, ó, grandão assim, ó. E do tamanho do caco. Também tinha o lugar de botar o fogo. Eles mexiam na mão, aqueles rodinhos pequenos. Depois veio evoluindo a necessidade da produção, veio exigindo, gerou essa forma de forno de mais extensão assim, ó, com maior espaço de torragem. E aí veio gerando as necessidades para poder as pessoas produzir, porque foi exigindo mais a questão de vendas de farinha, o consumo da farinha foi crescendo, também foi evoluindo o sistema de casa de farinha, porque aquilo ficava muito difícil naquela época. As casas de farinha eram de chão batido assim, ó, porque não existia cimento. O cimento apareceu lá no continente europeu, lá por lá ficou. Quando veio chegar no Brasil, chegou nas regiões mais evoluídas, as panelas eram tudo de barro, os caquinhos de barro para torrar as carnes, aquele negócio. Eles levavam 5 semanas para fazer 30 sacos de farinha. Um exemplo. 5 semanas para fazer 30 sacos de farinha. Que eles não tinham evolução para poder produzir. Aí o consumo cresceu, a população cresceu um bocado de pequenininho comedor de farinha. E a gente está aproveitando alguma evolução para poder, junto com ela, facilitar a mão de obra da colheita da farinha, porque é difícil. O que levou a continuar o cultivo? Acredito que as pessoas tinham muita necessidade da alimentação naquela época. Não existia a diversidade de alimento que tem hoje. Eles plantavam a mandioca, plantavam o milho e o feijão e fazia a base da alimentação deles na época. Então isso foi levando por necessidade o cultivo da mandioca. E por aí está os dias de hoje. Acho que eu deve ter cerca de, que eu me lembro mesmo da idade de Oscar, 7, 8 anos, meu pai já fazia, e daí eu continuei. Passei 30 anos fora daqui do município, mas nunca deixei de pagar para plantar e fazer minhas rancas de mandioca. Um lado gratificante, o outro lado não lucrativo. Mas o lado gratificante cobre as despesas. Acaba ficando igual e você acaba ainda ganhando alguma coisa. Você tem o prazer de estar se lidando com as coisas da nossa terra, que isso é muito importante. Nesse processo, qual foi os problemas que o senhor enfrentou?
problema de estiagem. A gente enfrentou o problema de enxugar a massa da mandioca. No início que a gente começou, o problema de enxugar a massa da mandioca foi problema. E até hoje, no processo da mandioca, até hoje não existe um problema, que é a venda da farinha. É muito inventável, fica sem vender, aí o mercado compra a farinha de fora, não compra a farinha daqui. E aí, até hoje a gente não enfrenta esse problema na questão da mandioca. E na questão do desgaste físico, da facilidade, o senhor acha que hoje é mais fácil para produzir do que antigamente? Boa pergunta, boa pergunta. Antigamente o desgaste físico era terrível. O cara para ralar mandioca tinha que ser naquela roda de madeira, viu? Era um processo que você se desgastava muito. Para você trazer a mandioca para a casa de farinha, era com animal. Era desgastava também, a pessoa se desgastava, demorava muito. E hoje não, a gente tem um carro, vai lá, tá na casa de farinha. A questão da torragem da farinha, a pessoa se arrebentava todo naquela época. Então são essas coisas que a gente se desgastava naquela época, fazia com que as pessoas se afastassem da questão do cultivo da mandioca. Hoje nós temos já temos um sistema de prensa diferenciada, um sistema de rodete diferenciado, um forno diferenciado, e assim, sistema de escoagem de água da casa de farinha bem diferenciado do que naquela época. Até a água da mandioca que ninguém sabia daquilo na época. Hoje é muito aproveitado para poder fazer adubo. Ela é fundamental na adubagem da terra. Então isso aí, antigamente desperdiçava. Hoje a pessoa desperdiça se não tiver como juntar aquela água para poder jogar no próprio terreno do cultivo da mandioca. Isso aí veio evoluindo, as pessoas descobrindo isso aí. O que levou o senhor a utilizar as novas tecnologias? Eu precisava de avançar nas rancas de mandioca. E aí eu tentei correr atrás da tecnologia que foi oferecida para aí. A gente veio com a tecnologia, melhorou bastante as coisas. Bastante mesmo. Sistema de armazenamento de farinha, o sistema de segurar massa, de apanhar massa, as vasilhas de massa, as vasilhas que se trabalha hoje. Para avançar, porque se você ficar naquelas vasilhas antigamente, você fica naquele sistema arcaico, você não produzia. A gente precisa produzir, hoje precisa produzir. Hoje eu preciso arrancar mandioca e da mandioca e correr atrás das minhas outras coisas. Então, o que me fez procurar avançar na tecnologia, e ainda estou avançando aqui hoje, que eu ainda estou atrasado, ainda não cheguei o teto, por esse motivo, para diminuir também a questão da mão de obra, a questão do contingente, porque se torna caro a mandioca, o contingente afeta muito na despesa do cultivo. Então, essas coisas fez eu avançar. Quais os benefícios e as melhorias que as novas tecnologias, proporcionaram para a produção? Beneficiou muitas coisas. Ela se faz uma farinha bem melhor, avançou no sistema de farinha, de melhoria da farinha. Antigamente o cara uma farinha copioba, porque avançou, a tecnologia ajudou nisso aí. A ralagem da massa, a ralagem da mandioca avançou nesse sistema de melhoria da farinha. E a outra coisa que avançou bastante foi o que o aluno perguntou aí, a questão de você se sentir mais à vontade com o trabalho, para não estar pegando aquele peso desgastante que você não aguenta mesmo, ou você descansa ou então. E faz muita quantidade em poucos dias. A questão é também, se eu quiser avançar com 10 sacos no dia, eu avanço. Isso melhorou muito.
A tecnologia trouxe para isso aí. Eu quero ver se eu vou acompanhar ela, que é para eu fazer por dia pelo menos 13 sacos. Naquela época eu fazia 3. Fazia 4. O cara suava até, se matava até umas horas. Hoje você avança para 8, 10 sacos sem nenhum problema. Isso foi o avanço da tecnologia. Você tinha aqueles coxos de madeira que botava as massas ali. Hoje não, a gente usa hoje tudo as caixas de fibra, aquele negócio tudo mais adequado para você avançar. Então, é por aí que a coisa tocou. E a gente está chegando. Não chegou ainda não. Está avançando uns pouquinhos. Avançando uns pouquinhos. Tem muita coisa a avançar. Enfim, no decorrer deste vídeo nós vimos como o avanço tecnológico favoreceu e se adaptou à agricultura, proporcionando o aumento da produtividade agrícola, o melhoramento de plantas, o aumento de lucros e de eficácia, além de garantir maior segurança nas operações e uma outra infinidade de coisas.